Nesta aula, vamos corrigir o último exercício relacionado ao cálculo de volumes de sólidos de revolução utilizando o método da casca. Número 5. A região no primeiro quadrante acima de y igual a 3x² e abaixo de y igual a 4 menos 6x² é girada ao redor do eixo y. Calcule o volume do sólido gerado desta maneira. Vamos chamar as funções de f de x e g de x. A função f de x igual a 3x², por se tratar de um polinômio do segundo grau e o termo quadrático ser positivo, o gráfico é uma parábola côncava para cima. As raízes da função são 3x² é igual a zero, quando x for igual a zero. Então, o gráfico da função passa pela origem dos eixos de coordenadas. Como a função tem apenas uma raiz, este ponto é o vértice da parábola e o gráfico tem o aspecto mostrado. A função g de x igual a 4 menos 6x² também é um polinômio de segundo grau, no entanto, o termo quadrático é negativo. O gráfico dessa função é uma parábola côncava para baixo. G de 0 é 4 menos 6 vezes 0², que dá 4. Então, o gráfico toca o eixo vertical no ponto 4. As raízes da função são 4 menos 6x² é igual a 0. Se a gente passar o termo negativo para o outro lado, 4 vai ser igual a 6x². O 6 está multiplicando, pode passar para a esquerda dividindo. Então, 4 sobre 6 é igual a x². Dá para a gente simplificar dividindo por 2 o 4 e o 6. Então, 2/3 é igual a x². Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, o x vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 2/3. Então, o gráfico da função toca o eixo horizontal nos pontos 0 menos raiz quadrada de 2/3 e 0 raiz de 2/3. E seu gráfico tem o aspecto mostrado na figura. A região limitada por essas curvas no primeiro quadrante pode ser facilmente identificada. Nos pontos de interseção entre as curvas, as funções têm o mesmo valor. 3x² é igual a 4 menos 6x². Passando o menos 6x² para a esquerda, 3x² mais 6x² é igual a 4. Então, 9x² é igual a 4. O 9 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, x² é 4 sobre 9. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, o x vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 4/9. A raiz quadrada de 4 é 2, a raiz quadrada de 9 é 3. Então, é mais ou menos 2/3. Os valores das funções nestes pontos são: o f de 2/3 é 3 vezes 2/3 elevado ao quadrado, que dá 3 vezes 2², 4, 3², 9. Eu posso dividir o 3 com 9, ficando 3 embaixo. Então, o resultado é 4/3. O f de menos 2/3 é igual a 3 vezes menos 2/3 elevado ao quadrado, que dá 3 vezes 4/9. Né? O número negativo elevado ao quadrado é positivo. Dá para cancelar o 3 com 9, o resultado também é 4/3. Girando a região sombreada ao redor do eixo y, o sólido gerado terá o aspecto mostrado. Vamos calcular o seu volume utilizando o método da casca. Se desenharmos um retângulo vertical na área em questão, ele terá espessura igual a dx e a altura será a diferença entre as funções g de x, que está acima, e f de x, que está abaixo, entre os pontos de interseção. G de x menos f de x é igual a 4 menos 6x², que é o g, menos 3x², que é o f, que dá 4 menos 9x². Então, este será o valor da altura do retângulo infinitesimal. Quando a área é girada ao redor do eixo y, o retângulo se transforma em uma casca cilíndrica de mesma espessura e altura do retângulo e cujo raio é o valor da coordenada x do ponto sobre as curvas. O volume deste elemento é dv igual 2πx, 2π vezes o raio, que dá o comprimento da casca,
vezes 4 menos 9x ao quadrado, né, que é a altura, vezes dx. Se a gente multiplicar o x pelo que está dentro dos parênteses, fica 2π vezes 4x menos 9x ao cubo dx. Integrando este elemento entre x igual a 0 e x igual a 2/3, que é o ponto de interseção, o resultado será o volume do sólido. Então, V é igual a integral de 0 a 2/3 de 2π vezes 4x menos 9x elevado ao cubo dx, que dá 2π vezes 4 vezes a integral de x ao quadrado sobre 2, menos 9 vezes a integral de x ao cubo, x elevado à quarta sobre 4. Que dá 2π vezes, o 4 eu posso cancelar com 2, fica 2 em cima, então fica 2x ao quadrado, menos 9/4, x elevado à quarta, que eu vou integrar de 0 até 2/3. Então fica 2π vezes 2 vezes, quando o x for 2/3, 2/3 elevado ao quadrado, menos 9/4, vezes 2/3 elevado à quarta. Menos, quando x for 0, 2 vezes 0 ao quadrado, menos 9/4, vezes 0 elevado à quarta. Que dá 2π vezes 2 vezes 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado 9, 4 nonos, menos 9/4 vezes 2 elevado à quarta dá 16, 3 elevado à quarta dá 81. E o outro termo dá 0. Então fica 2π vezes 2 vezes 4 dá 8, então fica 8 nonos, menos o 9 eu posso dividir com 81, fica 9 embaixo, o 16 com 4, fica 4 em cima, então fica menos 4 nonos. Então é igual a 2π vezes 8 nonos menos 4 nonos dá 4 nonos. 2π vezes 4, o resultado, 8π sobre 9. Então este é o volume do sólido. Na próxima aula, vamos iniciar um novo tópico nesta série, o cálculo de comprimentos de arcos.